Dallas Mavericks 114-110 contra o Los Angeles Clippers, baita resultado porque teve muitas notícias positivas olhando para o Dallas. Cooper Flag fez um baita jogo, o seu melhor na NBA, e o Klay Thompson fez uma daquelas atuações incríveis dele, matando uma bola tripla atrás da outra. Relembrou o Klay da época do Warriors. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos começar olhando pro lado do Clippers. E o principal pontuador foi o Kawhi. O Kawhi fez mais um grande jogo, cara. Esses dias ele já tinha passado de 30 pontos e dessa vez fez 30 de novo. Baita jogo dele, 30 pontos, além de 8 rebotes. Foi o principal pontuador do time do Clippers. Depois dele foi o Harden com 29 pontos e 11 assistências, além de 8 rebotes. Mas aí eu tenho algumas ponderações. É uma pontuação boa, só que olha isso: 5 de 17 nos arremessos. A questão é que ele bateu 19 lances livres e fez 17 pontos através disso. Eu já comentei aqui no canal, cara. Com o Harden, time nenhum vai ser campeão. Eu acho ele um baita jogador. Eu acho que ele tem muita habilidade. Mas se dependesse só de habilidade, cara, ele já teria sido campeão. Só que basquete, o esporte coletivo no geral, não depende só disso. E o Harden não tem mais uma forma física boa para um time vencedor. E também ele normalmente sente jogos grandes. Ano passado, no jogo decisivo contra o Denver, jogo 7, ele pipocou, não jogou nada, deixou o Clippers na mão. Então, por mais que ele seja um grande jogador, teve um dos maiores auges da história da NBA quando ele jogava no Houston. Mas hoje em dia, se no auge dele ele não ganhou nada, imagina hoje em dia, cara. Time que quer ser campeão não pode ter o Harden, nem no elenco. E se ele tiver no elenco, ele vai ser um dos principais. Então, é, ele vai ter pontuações boas, vai ter números bacanas, mas para quem quer ser campeão, o Harden não pode fazer parte do seu plantel. É uma verdade dura, mas que é o que eu enxergo, pelo menos, né? Depois foi o John Collins com 21 pontos, teve bastante imposição física, o Collins fez um bom jogo, tanto é que, ó, 9 de 10 nos arremessos, incrível, o John Collins fez uma baita atuação, foi muito importante para o Clippers. Depois dele o Zubat com 19 pontinhos além de 11 rebotes, fez um bom jogo também. E o Chris Dunn fechando esse lineup inicial com 6 pontinhos. É o coadjuvante dessa formação inicial. E aqui é bizonho, né? Olha os reservas do Clippers. O único que pontuou foi o Brown com 5 pontos. O Batum ficou zerado, o Chris Paul zerado e o Sander zerado. Se o banco inteiro fazer 5 pontos, não dá, né? Mostra que é um time que não tem profundidade de elenco. Aqui teve alguns caras que não jogaram, ó, como o Telford, que não mudaria nada, o Christie não mudaria nada. O Brook Lopes não jogou, aí sim seria um cara que poderia mudar um pouquinho o patamar desses bancários do Clippers. Foi um bom reforço trazer o Brook Lopes. Só que aqui ele briga muito por posição com o John Collins, né? E o Collins vem muito bem nesse time do Clippers, de fato. Então o Brook Lopes saiu de titular do Milwaukee Bucks, que é uma equipe melhor que o Clippers. E o Bucks também não tá nada demais, porque depende muito do Giannis. Agora tem o Rollins, que ajuda bastante, mas não adianta nada. Dois bons e o restante não contribuiu o suficiente, né? E o Brook Lopes era titular nesse time. Foi pro Clippers, que é um time na teoria pior que o Milwaukee Bucks. E a reserva. Então foi uma escolha ruim do Brook Lopes no geral ir pro Clippers. O Conan também não jogou, não mudaria nada. Aí o Derrick Jones foi um desfalque, um cara que para rotação seria importante. Ele que é ex-Dallas, inclusive, um cara de imposição física, tem bola tripla, muito esforçado. É um cara que agregaria. O Bogdanovic é um cara com uma bola tripla muito boa, também faz falta nesse time do Clippers. E o Bradley Beal, que na teoria veio para ser o terceiro principal pontuador desse time, depois do Harden e do Kawhi. Na teoria, se ele rendesse o que já rendeu algum dia, seria um bom reforço. Mas não tá jogando também. Então, três desfalques realmente importantes. O Derrick Jones pela intensidade que ele coloca no jogo, Bogdanovic pela bola tripla, e o Bradley Beal seria um pontuador importante para esse time. Fora o Brook Lopes, quatro caras que de fato fazem bastante falta nessa rotação do Clippers, né? E aí, olhando para o Dallas, principal pontuador, Cooper Flag. 35 pontos, melhor jogo dele na NBA. Jogou 37 minutos, fez 35 pontos. Só que uma coisa que eu acho que o Cooper Flag tem que melhorar é o seguinte, ó, os números dele. 35 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. No jogo passado ele beirou 10 pontos, só que deu 11 assistências. Então, ele é meio imprevisível, cara. E hoje, ele é o grande nome desse time. Sem o Kyrie Irving, sem o Anthony Davis, o Cooper Flag é o grande nome desse time. Ele precisa atingir um padrão de atuação, né? Se tornar de fato regular. E isso ainda não aconteceu. Se em um jogo você dá 11 assistências, no jogo seguinte você dá duas,
e em um jogo você faz 13, no outro jogo você faz 35, ele tem que chegar num nível de regularidade, senão ele vai virar um novo Kyle Kuzma. Que o Milwaukee agora sofre com isso. Um jogo o Kyle Kuzma vai lá faz 8 pontos, no jogo seguinte vai lá faz 25. Então não adianta nada você ter um jogador assim tão irregular. Então o Cooper Flag, a gente tem que ter calma, a estreia dele na NBA ainda, né? Temporada de estreia. Mas ele precisa atingir um nível de regularidade melhor, até porque ele já chegou com uma pressão muito grande. O Anthony Davis e o Kyrie Irving são grandes jogadores, mas fisicamente sempre sofreram muito. O Cooper Flag, sim, eles é o grande nome desse time do Dallas já. Então ele precisa atingir esse nível de estabilidade, de nível de regularidade, porque o Dallas precisa muito dele. Enfim, o Cooper Flag fez o melhor jogo dele na NBA, na minha visão. Depois, Nad Marshall com 18 pontinhos além de 8 rebotes. Eu tinha comentado aqui a derrota do Dallas contra o Lakers. Eu já falei, é um time que está voltando a ser competitivo se atingir alguns pontos que eu tinha comentado, né? Então, se o Max Christie matar 2, 3 bolas pelo menos por jogo, Klay Thompson jogar 30, 40% do que já foi algum dia. E nesse jogo ele fez isso, jogou pra caramba o Klay Thompson, daqui a pouco eu chego lá. O Caleb Martin conseguir voltar ao que já foi no Miami Heat, ou próximo do que já foi lá, os reboteiros conseguirem se impor, né, como é o próprio Cooper Flag, PJ Washington que não jogou. Por sinal, eu vou chegar nos desfalques, mas o Dallas sem todos os seus reboteiros, né? Não tinha o PJ Washington, não tinha o Gafford, não tinha o Derek Lively, não tinha o Anthony Davis, e mesmo assim ganhou, né? Interessante isso, não tinha nenhum dos seus pivôs de imposição, e mesmo assim ganhou. O Zubat passou de 10 rebotes, no Dallas nenhum titular chegou em 10 e mesmo assim ganhou. Curioso, né? Enfim. Depois do Nad Marshall, o principal pontuador foi o Dwight Powell. O Dwight Powell foi o pivô, cara. E mesmo assim o Dallas venceu. 9 pontos e 5 rebotes para ele. Em seguida, o Nenhard, né? Com 8 pontos e 3 assistências. São números que não são expressivos. Mas eu gosto muito do Nenhard, cara. E não é o Nenhard original, não é o do Indiana Pacers, é o irmão dele. Mas eu tô impressionado com o que ele joga, cara, porque ele é rápido, ele é habilidoso, ele tem uma tomada de decisão boa já, tem bom passe, bom arremesso, ele é canhoto, inclusive, né? Enfim, eu gostei muito do Nenhard. O Dallas tem que explorar o máximo possível essa dupla de armadores, que é o Nenhard e o Brandon Williams. O Brandon Williams fez um jogo muito bom, daqui a pouco eu chego lá, e foi muito melhor que o Nenhard na atuação, por isso que o Nenhard jogou só 20 minutos. Mas os dois já tinham vindo de um grande jogo contra o Lakers. O Dallas tem dois grandes armadores, só que dois armadores muito jovens. E aí tem que acontecer o que eu falei do Cooper Flag. Chegar num nível de regularidade. E isso daí precisa dar tempo para os caras. Então eu acho que nessa temporada o Dallas ainda não consegue se recuperar a tempo de se tornar uma equipe competitiva. Mas na temporada que vem, tendo Kyrie Irving e Anthony Davis inteiros, partindo desse princípio. O Klay Thompson jogando 30, 40%, porque já jogou no Warriors. Fazendo atuações como ele fez nesse jogo contra o Clippers, por exemplo, já tá ótimo. O Nenhard e o Brandon Williams atingindo um padrão estável de pontuação, assistências e sendo bons armadores. Não vai nem precisar do D'Angelo Russell se esses dois caras conseguirem serem regulares. E tendo os caras de imposição, como é o PJ Washington, o Gafford, o Derek Lively, é um time que sim, vai ser competitivo. Só que precisa atingir esses fatores que eu citei. Enfim, mas eu tô gostando muito do Nenhard. Max Christie, apenas uma bola tripla. Aí que tá uma questão, né? Fez só 3 pontos, foi 1 de 8 na bola tripla. Ele é muito bom jogador, é bom nesse quesito, mas fez um jogo ruim. Então o Dallas conseguiu se superar em relação a isso, inclusive. Vieram do banco o Cissé, que é um pivô reserva também, 4 pontos e 2 rebotes. O Caleb Martin pegou 7 rebotes, mas ele fez um jogo ruim, tá? 0 de 5 nos arremessos, ficou zerado na pontuação. Jogando 21 minutos, ficou zerado. Conseguiu agregar nessa imposição física dele, né? Que nem eu falei, muitos desfalques, então ele teve uma minutagem maior. Mas nem perto do que ele já foi em algum dia. Há 3 temporadas atrás, o cara era um dos grandes destaques daquele Miami Heat. Né? Depois do Adebayo e do Jimmy Butler, era o Caleb Martin e o Gabe Vincent. O Gabe Vincent ficou apagado no Lakers e o Caleb Martin agora apagado no Dallas. E já tinha sido apagado no Philadelphia. Então, se o Caleb Martin chegar próximo do que foi aquele Caleb Martin do Miami Heat, é um cara que vai agregar bastante para esse time. Klay Thompson, chegamos no homem, cara. 23 pontos, 6 de 10 nas bolas triplas, 18 pontos só de bola tripla.
E o principal, não era bola tripla, o jogo já tá perdido, tá no início da partida. Cara, faltando 3, 4 minutos, o cara meteu 3 bolas seguidas de bola tripla, praticamente 9 pontos ali que foram fundamentais pro Dallas. Então, decisivo, e bolas assim, muito difíceis, quase nenhum jogador consegue matar esse tipo de bola tripla. Que é a jogada que o cara pega, ele vem correndo, já pega, já solta a bola, já arremessa. Coisa linda, cara. É quase que imarcável isso. Não dá nem tempo do marcador chegar. O Klay Thompson pegou na bola, ele já arremessa. Então, assim, é um cara que treina muito. É muito focado, dá pra ver isso. O que ele precisa é de confiança. E com esse time do Dallas cada vez mais se encaixando, a confiança vem naturalmente. E aí a gente pode ver um Klay Thompson retomando o que já foi algum dia. Eu fico arrepiado porque essas voltas por cima são muito bacanas de se ver, até como inspiração. Então espero que o Klay Thompson consiga manter esse padrão porque foi incrível o que ele fez no jogo. Brandon Williams, mais um grande jogo. 14 pontos e 7 assistências. Eu tô realmente impressionado com esse cara, é bom jogador. Teve erros, teve, mas é normal, o cara é novo. Tanto é que, 5 de 14 nos arremessos, 0 de 5 na bola tripla. Não foi um jogo brilhante, mas contribuiu, né? Não tendo vários jogadores, tendo esse tanto de desfalque, daqui a pouco eu vou citar todos, ele conseguiu ser protagonista desse time. Jaden Hardy jogou 0 minutos, né? 0 minutos não, fez 0 pontos em 3 minutos. Então não jogou muito. Desfalques agora, porque a lista é grande. PJ Washington, um dos caras que são das grandes lideranças desse time, não jogou. D'Angelo Russell é o armador mais experiente desse time, não jogou. Anthony Davis é o grande nome desse time, não jogou. Gafford, que é outro pivô importantíssimo, não jogou. Derek Lively, outro pivô importantíssimo, não jogou. Dante Exum, para rotação é importante, não jogou. Kyrie Irving, que junto com o Anthony Davis seriam os grandes nomes desse time, não jogou. Então assim, o Dallas literalmente sem os seus dois principais jogadores, sem nenhum pivô, sem a sua grande liderança que é o PJ Washington, foi lá e venceu. É isso que eu tô falando, cara. Quando esses caras voltarem, é um Dallas que eu não vou dizer para essa temporada porque eu não acho que todos voltem a tempo de atuarem em bom nível pelo menos. Mas para a próxima temporada, o Dallas, que nessa temporada em vários momentos está sendo um saco de pancadas, eu acho que na próxima temporada pode voltar a ser competitivo. Mas aí vai depender do Curry inteiro, do Anthony Davis inteiro, tendo o Gafford e o Derek Lively sendo esses pivôs importantes, tendo o PJ Washington com a sua liderança, o Nembhard e o Brandon Williams tendo essa temporada para pegar a experiência e atingirem uma estabilidade maior, e o Cooper Flag para ser o terceiro homem desse time depois do Curry e do Anthony Davis, para conseguir ser fundamental para esse time, fora o Klay Thompson podendo jogar próximo do que já foi algum dia. É um time que para a próxima temporada vai ser competitivo se esses fatos que eu comentei se realizarem. Do lado do Clippers, cara, eu vou repetir sempre. O Harden é um baita jogador, mas com ele time nenhum vai ser campeão. É a energia do cara, ele joga muito, cara. Mas não passa uma energia de campeão, chega um momento grande, ele pipoca, ele não tem mais uma parte física que mostre o comprometimento dele. Ele hoje em dia é pura habilidade, mas só habilidade não é o suficiente. Então, é complicado, porque é um dos jogadores mais habilidosos da história da NBA, que até hoje tem pontuação boa, número de assistências boa, só que não é só isso que faz um time ser campeão. Então, é um baita jogador, mas um baita jogador que vai fazer grandes números, mas campeão não vai ser. Enfim, eu fico muito feliz pelo Dallas, cara, porque depois da saída do Doncic, ainda mais da forma como foi, e eu tinha uma simpatia muito grande pelo Dallas, muito pelo Doncic. É bacana ver o time que não tá bem, mas dá pra ver o que dá pra melhorar e isso de fato se concretizando é um time que volta a ser competitivo. Enfim, baita vitória do Dallas. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.